Olá a todos, meu nome é Juan Victor, sou do curso de Gestão Empresarial, estou no quinto semestre e nesta ocasião vou apresentar aqui para vocês o meu tema de trabalho, que é trabalho e qualidade de vida, e vamos apresentar aqui a estrutura deste PTG. Ela se concentra em trabalhar com a introdução, com os objetivos, depois vem a hipótese, a justificativa, a fundamentação teórica, que vai aí abranger as relações de trabalho atuais, empresas, colaboradores, mudanças atuais e, por fim, o percurso metodológico. Em relação à introdução, e tratando, né, sobre esse tema de relações de trabalho, no mundo contemporâneo, nós sabemos que as relações de trabalho mudaram em relação ao que havia no século XVIII, quando surgiu aí a primeira revolução industrial. Nesse período, não havia tantos direitos e nenhum olhar especial sobre o empregado, reconhecimento do seu trabalho e sobre sua vida fora da empresa. Com o passar dos anos, houve a criação de sindicatos e movimentos de revolta dos trabalhadores, impulsionando a conscientização da sociedade e daqueles que possuíam os meios de produção, de quais tais trabalhadores deveriam ter condições melhores de trabalho. Essas relações trabalhistas, então, começaram a mudar, né? Então, houve aí a criação de ministérios do trabalho, convenções coletivas, sindicatos, cartilhas de regras trabalhistas e outros grupos e instituições que estavam focadas em olhar para esse tópico. Sabemos que hoje em dia muitas posições nas empresas, né, necessitam de muitos esforços dos colaboradores, como por exemplo trabalhar mais de 8 horas por dia, ou fazer horas extras aos finais de semana, ou até mesmo fazer horas extras de forma demasiada, né, para compensar a quantidade de trabalho que há em excesso. E a deixa que fica é: a que ponto isso é vantajoso ao ser humano? A que ponto, em excesso esse trabalho, né, essa pressão que existe em cima do colaborador, a que ponto isso é vantajoso para ele, a que ponto isso pode repercutir na sua vida profissional e na sua vida pessoal, tá? Em relação aqui aos objetivos, a ideia é mostrar a viabilidade que se pode, né, conciliar os interesses da vida particular de um colaborador, assim como os interesses financeiros que uma empresa possui em relação à sua mão de obra. Já em relação à hipótese, muitas empresas procuram melhorar as relações de trabalho com uma gestão mais humanizada, observando as dores de seus colaboradores. Sendo assim, muitas oferecem benefícios que vão além dos tradicionais, como plano de saúde e odontológico, mas oferecem benefícios como day off, short Friday, vale alimentação, auxílio combustível, entre tantos outros benefícios que a empresa, por conta própria, acaba oferecendo, porque hoje em dia nós temos um mercado muito competitivo, né? Muito concorrido, e as gerações mais recentes, né? As novas gerações estão bem mais críticas, estão mais exigentes em relação a essas questões sobre benefícios e qualidade de vida, né, no trabalho e na vida pessoal. Hoje em dia esse tema está em alta e reflete muito na empresa que o colaborador vai querer aderir, né? E então isso faz com que as chances de haver algum turnover dentro da empresa se tornem menores, e faz com que os trabalhadores se sintam motivados e engajados a continuarem ali exercendo a sua função. Já como justificativa, né, deste trabalho, a gente pode tratar aí até mesmo como uma sociedade líquida, né? Se a gente lembrar que Bauman dizia que vivemos em um mundo dinâmico, né, mundo este em que as relações da sociedade são líquidas, e líquidas no sentido de serem frágeis, rápidas e passageiras. Então, nesse dinamismo sistemático e duradouro na qual nós estamos, é imprescindível que haja um olhar mais humanizado para aqueles que vendem seu esforço e
suas capacidades físicas e cognitivas para alcançarem o desejo das organizações. Então, assim, se não houver um olhar para esse público e, ao mesmo tempo, alinhado com os interesses das organizações, nós teremos cada vez mais uma sociedade doente e incapacitada de resolver seus próprios problemas. Então, é importante pensar na ideia do colaborador e tentar conciliar a ideia da empresa para que a gente consiga ter um equilíbrio entre as duas vertentes, né, entre os dois interesses e fazer com que a sociedade consiga caminhar cada vez melhor com esses interesses bem alinhados. Falando agora um pouco sobre a fundamentação teórica, e aí entre aqueles aspectos que eu disse lá no início, falarei aqui então sobre as relações de trabalho atual. Hoje, o Brasil é considerado o segundo país com mais casos de burnout no mundo, com cerca de 30% dos trabalhadores já possuindo essa doença ocupacional. Uma doença ocupacional, inclusive, reconhecida pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, lá em 2022. Então, assim, o ser humano é complexo, formado por uma série de fatores que impulsionam sua vida pessoal, com o qual nem só de trabalho deve-se viver, mas também deve haver um tempo para lazer, famílias e outras atividades. O trabalho em excesso acaba gerando uma série de preocupações e problemas psíquicos, o que leva também ao desenvolvimento de problemas físicos. Então, não é vantajoso ao trabalhador e nem à empresa essa pressão que ocorre em cima de metas e demais atividades que são inerentes ao cargo. Falando agora sobre as empresas, dentro desse tema da fundamentação teórica, as dificuldades que uma empresa enfrenta, ela pode ser estrutural, demográfica, operacional e de gestão. Em relação às dificuldades que uma empresa enfrenta no sentido estrutural, pode-se, né, dar por uma alta demanda de pedidos de seus clientes, na qual sua atual infraestrutura, seja de espaço ou de equipamentos, não consegue atender a essa demanda imposta pelo mercado, o que impacta diretamente na quantidade de horas trabalhadas pelos seus colaboradores. O segundo ponto é o demográfico. Uma pesquisa, inclusive, da Manpower Group, lá em 2023, sobre a escassez de talentos, descobriu que 80% dos empregadores no Brasil encontram dificuldades para recrutar os funcionários que precisavam lá em 2023. Esse caso, né, caso a empresa passe por algum momento de crescimento, ela logicamente demandará de mais profissionais do mercado. Em algumas regiões, há uma maior dificuldade de encontrar profissionais no mercado de trabalho. Outro ponto muito importante também que a gente acaba vendo nas dificuldades que uma empresa acaba encontrando é a operação. O aumento do quadro do time de funcionários pode acarretar num sério risco fiscal e contábil para as empresas. Hoje no Brasil, quando uma empresa decide contratar um novo colaborador, por exemplo, existe um custo considerável que representa cerca de 105% em média do salário deste trabalhador. Custo esse que é direcionado a encargos, tributos e impostos. Outro ponto que pode atrapalhar na contratação de novos colaboradores e assim tentar amenizar a alta demanda de trabalho é a gestão. Muitas vezes a gestão não desenvolveu a habilidade de entender que um bom funcionário é aquele que entrega um bom serviço, mas que ao mesmo tempo possui qualidade de vida, o que o torna mais engajado e mais produtivo. Tratando um pouco agora sobre o tema dos colaboradores, a qualidade de vida não é somente o salário pago ao colaborador, né? Mas vai além disso, né? Como a melhora do ambiente de trabalho, com a oferta de ambientes seguros e higiênicos, condições que favorecem a autoestima do colaborador no que tange a permanência dentro das organizações, inclusive aquilo que a Venato fala, né? Que as empresas elas não existiriam sem as pessoas que a fazem funcionar. Aliás, ambas precisam uma das outras, sendo assim uma relação de ganha-ganha. E hoje em dia, né, CEOs, gerentes, os próprios colaboradores vêm despertando essa atenção sobre esse tema abordado. Já em relação às mudanças atuais que nós temos hoje no mercado de trabalho, alguns benefícios como o Short Friday, né, na qual os trabalhadores trabalham somente meio período durante as sextas-feiras, ou o Happy Hour mais cedo, né, na qual o colaborador pode ir para casa com antecedência e evitar engarrafamentos e transportes lotados. Então, assim, hoje há várias ferramentas que as empresas disponibilizam aos colaboradores no que tange a qualidade de vida ao trabalho, fora as ferramentas tradicionais já usadas.
Já em relação ao percurso metodológico, nós realizaremos uma pesquisa. A pesquisa será realizada de forma descritiva, juntamente com o levantamento de dados. A base para a pesquisa será feita através do questionário para medir a opinião do público-alvo. Sendo assim, quando houver os resultados da pesquisa, tanto de forma descritiva como o levantamento de dados para a formação de gráficos, será feita uma análise quantitativa. Sendo assim, possível então comprovar a eficiência da hipótese deste trabalho. Muito obrigado pela atenção.